Hoje o Camaçari Notícias veio até a sede da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari para fazer um balanço do ano de 2025. E quem vai conversar com a gente é o diretor de Trânsito e Transporte, Jailton Salles. Jailton, muito obrigado por estar nos recebendo aqui hoje. Muito obrigado a vocês, sejam bem-vindos e estamos aqui à disposição para trazer todos os dados referente ao exercício 2025, referente ao trânsito e transporte em Camaçari. Eu queria que você começasse falando para a gente, Jailton, quantos acidentes de trânsito foram registrados em Camaçari em 2025? Então, nós temos uma média de 1.231 acidentes entre sede e orla, né? Durante os 12 meses do ano de 2025. Bastante, um número bastante expressivo. Houve um aumento ou redução em relação ao ano anterior? Nós temos verificado que esse aumento, e realmente houve um aumento referente a 2024, mas esse aumento se dá geralmente nos últimos meses do ano, né? Que é quando a frota que circula por Camaçari aumenta devido aos feriados, né? Ao verão, e a orla passa a ter um número maior de fluxo de veículos nesse período em referência a outros meses do início do ano. Quais são os tipos de acidentes mais recorrentes no município? Geralmente são abarroamentos, né? Se a gente for catalogar os índices de acidente com vítima e sem vítima, geralmente o sem vítima, que é abarroamento, colisões frontais, ele é um número maior. Então, isso nos traz também uma perspectiva que a gente conseguiremos reduzir, né? Esses acidentes, conscientizando os condutores as regras de trânsito. Então, o acidente sem vítima, que é os abarroamentos, e também as colisões laterais e frontais, é que tem um número maior nos nossos registros. Eu queria agora que você falasse para a gente a respeito das infrações, né? Quais são as infrações que aparecem com maior frequência aqui nas estatísticas da STT? Então, as infrações é algo que, na realidade, ano após ano, nós temos visto também um crescimento, né? A população precisa se conscientizar, a STT tem feito várias campanhas educativas nesse sentido, mas o ranking continua sendo o uso de celular na direção. É um problema realmente muito grande. Eu queria até, Jailton, que você destacasse para a gente quais são os riscos que os condutores sofrem de estar usando o celular enquanto estão dirigindo. O risco, na realidade, praticamente o veículo anda, nesse período que o condutor está utilizando o celular, o veículo praticamente está sem nenhum comando, né? Então, os riscos são vários. Há uma diferença significativa entre os acidentes cometidos, entre as infrações cometidas pelos motoristas dos automóveis e pelos motociclistas? Sim, uma diferença, né? Na realidade, a gente tem visto que os motociclistas precisam, na realidade, respeitar as regras de trânsito, né? E a gente percebe que eles acabam infringindo essas regras mais do que os condutores de veículos de 4 rodas, né? Inclusive, a gente está vendo aí uma demanda crescente de ultrapassagem pela direita da via, né? Então, isso é um risco, porque se o condutor tentar desviar de qualquer um obstáculo, que a preferência é que ele desvie para a direita, se tiver um motociclista desse ultrapassando pela direita, o risco iminente de um acidente é fatal, praticamente, né? Então, os motociclistas realmente têm uma gama maior de cometimento desse tipo de infração. Eu queria que você falasse para a gente agora sobre o excesso de velocidade que a gente vê também, principalmente aqui na Jorge Amado, a gente vê muito acontecer. É uma via que é bastante sinalizada, mas a gente recorrentemente vê tanto motociclistas quanto condutores de veículos andando em alta velocidade aqui no centro da cidade. Eu queria saber, Jailton, se o excesso de velocidade continua sendo um dos principais problemas de trânsito aqui em Camaçari. Eu posso colocar que o excesso de velocidade é um dos problemas. Entretanto, a superintendência tem trabalhado, né, em trazer para o município equipamentos eletrônicos, radares eletrônicos, redutores de velocidade, para que isso seja um passado em nosso município. E isso a gente tem visto já funcionar, né? A conscientização que a gente tem feito através da nossa GEDUT, né?
que é a Gerência de Educação para o Trânsito no município, que faz parte da superintendência, a gente já tem colhido resultados. Então, se a gente observar 2024, 2025, 2025 tivemos um número reduzido de acidentes na Jorge Amado por questão de velocidade, né? Então, para a gente tem trabalhado com essa questão de educação, de conscientizar os condutores do nosso município, que, apesar de não ter ainda o redutor de velocidade, mas a gente já tem visto o resultado com nossas ações de educação. Perfeito. Eu citei a Jorge Amado, mas eu queria saber quais são as regiões de Camaçari que concentram mais acidentes e infrações. A gente realmente tem um número maior de acidentes no centro, como eu falei para você, por se tratar de acidentes de baixa monta, né, que é abarroamento, laterais, coisa parecida. Isso geralmente é quando o veículo está em baixa velocidade. Então, isso ocorre mais no centro da cidade. Então, esses acidentes sem vítimas, que é o número maior que a STT tem tido essas informações, é no centro da cidade mesmo, por causa do trânsito em si, que realmente, por estar em baixa velocidade, acaba que um veículo e outro acaba se abarroando em outro, coisa parecida. A orla apresenta um comportamento diferente da sede em relação ao trânsito? Sim, como eu falei, na realidade a gente tem um número significativo de sinistro, né? Que hoje a gente não utiliza nem mais a questão de acidente, né? Sinistro de trânsito na orla, nesses meses em que o fluxo de veículo é flutuante, né? São pessoas que vêm veranear, estão de férias. Então, assim, o comportamento da orla é mais nesses meses. Então, para a gente, durante todo o ano, a gente tem um comportamento da orla menor, né, em consideração ao número de sinistro na sede. Entretanto, quando chega nesses últimos meses do ano, outubro, novembro, dezembro, né, a gente percebe que o aumento de sinistro também na orla aumenta, apesar de que ela é cortada por uma rodovia estadual, e esse número de acidentes geralmente acontece mais nessa rodovia, que a gente trata, assim, falando aí da BA-099, né, que é a Estrada do Coco. Existem vias ou trechos considerados críticos pela STT? No nosso município, as nossas vias que têm um número mais exacerbado de acidentes, né? E aí eu falo não de pequena monta, né? O sinistro de trânsito que traz mais preocupação para a STT são aquelas vias de trânsito rápido, que é a Jorge Amado, a Adilson Magalhães, essas rodovias que geralmente, por ser vias com asfalto bom, que não tem conjunto semafórico, nesse sentido de que barra um pouco a velocidade dos condutores, essas vias nos preocupam mais. E a gente percebe que é nessas vias, quando ocorre acidente com óbito, geralmente são nessas vias. Quantas operações da Lei Seca foram realizadas em 2025? A gente da Superintendência de Trânsito e Transporte não realizamos blitz Lei Seca. A gente tem o próprio Ciretran, né, 28º Ciretran, que faz essas operações. A STT ainda não está fazendo, mas estamos trabalhando também para adquirir os equipamentos necessários para que a gente possa, no futuro bem próximo, passar a fazer também essas leis ou essas blitz de lei seca, que, por enquanto, está ainda no projeto da STT. Eu queria, Jailton, que você falasse agora para a gente sobre o projeto Verão Conectado, que está aí na Orla de Camaçari. Eu queria saber como é que a STT, quais são as ações que a STT está realizando durante esse projeto. Esse projeto Verão Conectado, na realidade, é um orgulho para a gente, né? De toda a prefeitura, porque é aglomerado de toda a secretaria envolvida, e a STT, que sempre fez o projeto Verão, né? Na Orla, nesses meses do final de ano, agora imbuído com essas secretarias da prefeitura, ficou ainda mais robusto no sentido que a gente consegue abranger mais. Então, para a gente é um sucesso esse projeto Verão Conectado. Então, inclusive, a gente está agora no mês de janeiro, iniciamos as vistorias do transporte escolar e vai perdurar até março, que aí vem os taxistas, né, e os mototaxistas também nesse projeto de vistoria, renovação de alvará. Então, assim, a GEDUT ela tem trabalhado também e tem nos auxiliado na questão da fiscalização da operação, trazendo a consciência dos condutores em empresas, em escola. A GEDUT tem um projeto também muito, muito interessante, que é o Caminho das Escolas, né? Que os agentes vão até as escolas de ensino fundamental, para já conscientizar as crianças desde cedo a importância de seguir as leis de trânsito, inclusive incentivando os seus pais a utilizar, quando no veículo, a também ter essa conscientização de seguir as regras de trânsito. Então,
A superintendência, junto com a gerência de educação para o trânsito, tem trabalhado conscientizando esses condutores em cumprir as regras de trânsito. Para terminar, Jailton, eu queria que você falasse para a gente qual a principal orientação que a STT tem para os motoristas e motociclistas para que eles evitem os sinistros, as infrações, agora durante o ano de 2026. Sim, a superintendência não poderia deixar e nem se furtar de falar sobre o CTB, né? Então, cumprindo o CTB, todos os regramentos do CTB, isso já é um ponto crucial para que a gente diminua ou evite, porque a ideia é que zere o sinistro de trânsito, né? Então, assim, isso se perpassa pelo cumprimento das regras do CTB. Então, minha orientação a todos os condutores do município de Camaçari é seguir as regras de trânsito, e mais que isso, se estiver dirigindo, não use o celular, respeite o pedestre na faixa, evite utilizar bebida alcoólica quando estiver ou for conduzir veículo automotores, porque isso tudo já ajuda ou já diminui ou já evita qualquer tipo de acidente. E vou ressaltar, seguir as regras do CTB, que ela está recheada de todas as informações e técnicas para que a gente evite ou diminua os acidentes no nosso município e em todo o Brasil, na realidade, né? Nós conversamos com Jailton Salles, que é diretor de Trânsito e Transporte de Camaçari. Jailton, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, a superintendência está à disposição para o munícipe, né? E qualquer coisa é só nos retornar. Inclusive, eu quero deixar também nossa central de atendimento, que funciona 24 horas, no telefone 3622-7798 ou no número 118, que cai direto na nossa central. Precisou da STT, pode nos chamar, que nós estamos à disposição, como eu falei, 24 horas por dia, 8 dias por semana, todos os 365 anos do dia do ano, para auxiliar nossos condutores.